Bem, então a segunda parte da aula de hoje, né? A primeira parte eu falei sobre calor, falei sobre capacidade. Tem algumas aplicações e alguns exemplos e exercícios sobre capacidade térmica. Falei de calor específico e no finalzinho de calor latente. Agora eu vou dar sequência ao calor latente, ok? Porém, e vou dar uma sequência ao conteúdo, vou resgatar lá nosso conceito de calor específico e calor latente e vou fazer uma análise gráfica, tá? Como que seria calcular tudo isso em um gráfico, beleza? Como que isso acontece então? Veja bem. Faz de conta que eu estou no quadro aí. Eu tenho uma quantidade de calor, né? Uma quantidade de calor, tá? Aí você fornece essa quantidade de calor para a água. Você vai lá, fornece essa quantidade de calor para a água. Beleza, aí tem a água bonitinha aqui. O que ela vai fazer com essa água? Vamos imaginar que essa água está no estado sólido. O que essa água vai fazer com esse calor? Não vou imaginar qualquer estado sólido, não. Vou imaginar um estado sólido específico, com uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Vai absorver. Vai absorver esse calor. Ela está a menos 20, a gente está falando de gelo. Então nós vamos pegar água, tá certo? No estado sólido, bem sólido, menos 20 graus Celsius. Vão fornecer energia, né, na forma de calor para essa água. Primeira coisa que ela vai fazer com essa energia, ela só vai mudar de fase, tá? A hora que ela chegar aonde? No ponto de Zero. fusão dela. Isso, pode falar. No ponto de fusão. Ponto de fusão da água, se for lá em Salvador, no nível do mar, lá em Porto Seguro, né? 0 graus. Verão de 2022, depois da vacina, nós temos então 0 graus Celsius. Então, olha só, eu estou a menos 20. Então, para chegar lá, eu preciso o que eu preciso fazer com o calor que eu estou recebendo? Porque você tem que imaginar o seguinte: a água vai receber esse calor e ela que se vira para administrar esse calor. Então, a primeira quantidade de calor que ela vai receber, ela vai fazer o seguinte: ela vai fazer o quê? Uma variação de temperatura de menos 20 graus até chegar a 0 graus Celsius. Quando ela chegar a 0 graus Celsius, ela fala assim: opa, estou pronta para mudar de fase. Tá? Estou pronta para mudar de fase. Aí a água vai falar: estou pronta para mudar de fase. Tá, então até lá, o que ela fez? Ela recebeu o que a gente chama de calor, né? O calor que ela recebeu, eu vou chamar de calor sensível, que é o calor específico. O sensível, eu gosto da palavra, é muito usada. O sensível é bom que ele lembra que esse calor só pode ser usado quando houver variação de temperatura. Então, esse calor sensível nada mais é do que aquele que eu calculei lá, que é o específico. Ok? É o específico. Ótimo. Eu vou ver isso bonitinho num gráfico depois, tá, galera? Chegou em 0 graus Celsius. O que ele vai fazer agora? Chegou a 0 graus Celsius. Ela vai ficar um tempo aqui em 0 graus Celsius. Para quê? Para fusão. Então, agora ela vai usar esse calor para quê? Antes ela usou o calor que ela recebeu para mudar a sua temperatura. Agora ela vai usar esse calor para outra coisa, para mudar de fase. Então, que calor é esse? Esse calor é o que eu chamo de calor latente. Porque agora ele vai mudar de fase. Caso ele não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não sabe. Tá? Calor é igual homem, faz uma coisa de cada vez. Tá? Então, o que acontece? Ele está recebendo calor o tempo todo. O que ele vai fazer com o calor? Não sei. Em cada momento ele faz uma coisa. Se ele estiver variando a temperatura, ele está usando o calor na forma de calor específico.
Se ele estiver mudando de fase, ele usa o calor na forma de latente, ok? Depois que ele derreter completamente, o que ele vai fazer? Ele vai sair, por exemplo, de 0 até próxima mudança de fase, 100 graus Celsius. Né? Esse aqui é o ponto de ebulição da água, nível do mar. Então, nesse período aqui agora, ela está o quê? Sofrendo variação de temperatura. O que ele vai usar aqui agora? Calor sensível. Como que eu faço para calcular o calor sensível? Boa pergunta, né? Então, vamos lá. O calor sensível, eu uso a formulazinha lá que eu já apresentei. Tá? Que é o quimacete. Aí o calor latente, eu não apresentei fórmula, né? Eu só mostrei a regra de 3. Como que eu faço para calcular o calor latente? O calor latente, tá? Eu apresentei só a regra de 3. O que significa isso? Eu apresentei só, eu falei, gente, preciso de 80 calorias para mudar 1 grau Celsius. Tá certo? Então, essa era a formulazinha. O que é o calor latente? O calor latente. Vamos voltar aqui, vamos deduzir, né? Então, calor latente, ele significa calorias por grama, ou seja, quantidade de calor por grama, ou seja, por massa. Então, eu usei a regra de 3, né? Então, se eu for usar a fórmula, vai ser o quê? Só multiplicar cruzado. Quantidade de calor é ml. O pessoal gosta de chamar isso aqui de quimolese. Né? Porque é fácil, né? Quimolese. É o QML, tá? Que é o calor latente. Esse aqui é só para mudança de fase. Então, se eu estou aumentando a temperatura, é o quimacete. Se eu estou mudando de fase, é o quimolesa. Aí depois de 0 a 100 de novo, eu volto o que é mudar de temperatura. E assim por diante. Aí eu vou analisar isso agora em um gráfico. Tá? Como que seria isso num gráfico? Tá? Vou tentar ver esse negócio em um gráfico. Vai ser tipo. Especifica melhor o que está acontecendo em cada uma das situações. Tá? Então, eu vou idealizar a seguinte situação. Eu vou pegar água a menos 20, por exemplo, aqui menos 20 graus Celsius. Meu gráfico vai ser de temperatura, graus Celsius, em função da quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse cara, né? Calor, em função do calor. Calorias. Então, esse vai ser meu gráfico. Eu vou pegar água, né? Só para ser bem criativo, vou pegar água inicialmente a menos 20 graus Celsius. Beleza. Vou derreter essa água completamente. Vou chegar no próximo ponto dela, que é o ponto de fusão, de ebulição, perdão, e vou subir mais um pouquinho. Vou chegar a 120. Eu quero sair do gelo, tá? Do sólido, passar pelo líquido e chegar no vapor, tá? Vou fazer isso aqui, beleza? Só que eu vou fazer isso calculando, tá? Calculando. Como assim? Quando ele só alterar a temperatura, eu vou considerar o quimacete, né? Que é o calor específico. Quando ele mudar de fase, eu vou considerar o quimolesa, ml. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fornecer calor. Qual quantidade de calor que eu vou precisar para fazer ele chegar aqui, ó, em 0 graus, que é a origem, que eu não coloquei nada? Não sei, ele vai mudar de temperatura. Vamos calcular então esse calor aqui. Né? Mas tem que ver o que a gente fez antes, né? Calor. Isso, vai ser o quimacete. Haja lugar para poder desenhar calcular isso aí. Então vamos lá. Quantidade de calor inicial que eu preciso, tá? Eu vou colocar aqui
trecho A, depois eu especifico no quadro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar o que moleza. Faltou falar uma coisa importante aí, né? Qual vai ser a quantidade de água, tá? Mas só para facilitar nossas contas, vamos imaginar 100 gramas. Aí faltaram alguns dados, como por exemplo, calor específico da água no estado sólido é meio. Isso é tabelado, você não precisa preocupar. Meia caloria por grau Celsius, né? Grama grau Celsius. Aí se ela estiver no estado Então, líquido, pode é falar. só. Não é que no caso é meia caloria. Daí podia só fazer a regra de 3 também, né, já? Também. Ah, tá. Podia só fazer a regra de 3. Quando ela estiver líquido, eu preciso de 1 caloria. E quando ela estiver no vapor, no estado físico vapor, é 0,8. Então não precisa preocupar não, que isso aqui é obrigado a vir na sua prova. Então tá aí. O calor latente. Se for de fusão, é 80 calorias para cada grama. Carlos, e se for o de vaporização? 540 calorias. 540 calorias para cada 1 grama vaporizado. Tá certo? Então, isso aqui vem tudo tabelado bonitinho. Ok. Então, primeiro eu vou fazer o quê? 100. Primeiro ele está no estado de gelo, né? É sólido. Então é meio. Eu vou usar o meio. Podia fazer a regra de 3 também. Inicialmente ele vai sofrer uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Ele vai fazer isso aqui, ó. Opa, o que é isso? Ele vai fazer isso aqui, ó. Pensei em gravar, você acredita? Em determinado momento de gravar aqui. Bem, no trecho que eu chamei de A, ele saiu do menos 20. Inicialmente a minha temperatura, né, era menos 20, gelo, uma barra de gelo aqui, 100 gramas. Recebeu calor. A água está o tempo todo recebendo calor. Imagina que isso aqui está com uma fonte constante de calor aqui, irradiando calor para a água à vontade, até ela conseguir chegar no 120. Ela que vai recebendo esse calor e vai administrando de forma diferente. Como? A primeira administração que ela fez foi receber o calor na forma de calor sensível, calor específico. Ela recebeu o calor, quanto de calor? Eu fiz a continha aqui, 100 gramas, vezes o calor específico do gelo, que é meio, vezes a variação de temperatura, que é 20. Então eu cheguei à conclusão que os primeiros 1.000 gramas, ela está o tempo todo recebendo calor. Talvez ela receba uns 80 mil. Só que os primeiros 1.000 gramas que ela recebeu, ela fez o que com esses 1.000 gramas? Saiu de menos 20 e foi até zero, que é a origem. Chegou aqui agora, ela fala assim: o que eu faço agora? Agora eu tenho que mudar de fase. Eu não posso continuar recebendo calor sem antes mudar de fase. Então, primeiro ela vai ter que mudar de fase. Então, aqui eu tinha 100% de sólido. Nesse ponto aqui, que é o início da fusão, Não é mais 5%, né? eu tenho sólido ainda. Mas durante o processo eu tenho sólido mais líquido. Tá? Deixa eu derreter. Isso. Aí quando eu chego no final do processo da fusão, bem nesse pontinho aqui, ó, aí eu tenho 100% de líquido. Aí é como se a água falasse: opa, agora que eu não mudei minha temperatura durante o tempo todo o calor que eu recebi, eu usei para quê? Para mudar a minha forma física. Né? Ou seja, as moléculas passaram a vibrar mais porque elas estão mudando de fase. Recebeu mil calorias, é como se falasse assim: gente, se eu receber mais calor, eu desmancho aqui. Minhas moléculas começam a vibrar demais e eu acabo desmanchando literalmente, certo? Então o que acontece? Ela vai recebendo tem 10 minutinhos. Ela vai recebendo esse calor e começa a mudar de fase. Quando chega aqui no final, ela fala assim: opa, estou 100% líquida. Agora eu estou pronto para mudar de temperatura. Mas antes, respondeu, Vitória? Respondeu sim, Ótimo. Carlos. E antes também eu tenho que fazer o cálculo, então, quanto que eu gastei para chegar aqui, né? Nessa fase que eu vou chamar esse pedacinho que eu vou chamar de trecho B, tá?
eu gastei uma certa quantidade de energia. Qual? Augusto, eu posso fazer regra de 3, tá? Porque eu estou aqui fundindo, mudando de fase, fusão. Eu preciso de 80 calorias para cada 1 grama. Eu tenho 100, 80 para 1, 100 gramas, 8.000. Mas eu posso usar a fórmulazinha aqui, ó. Quantidade é o que moleza, é o ml. Que L? O L de fusão. Então, eu tenho 100 gramas para derreter. Só que eu preciso de 80 para cada 1 grama. Então, para derreter o 100, eu preciso de 8.000 calorias. Tá? Eu já recebi 9. Né? É como se assim, a fonte de calor fala assim, ih, toma 9, aí se vira. A água que fala assim, opa, me deu 9, o que dá para fazer com 9? Deixa eu pensar aqui. Dá para me tirar 1.000 e chegar até 0. Aí sobra 8.000. 8.000 dá para me mudar de fase. Ela vai e muda de fase. Tá? Então, até chegar aqui, ó, até aqui é 9.000. Se alguém perguntar, mas calma aí, Carlos, qual que é a quantidade que ela precisou para mudar de fase? Só a diferença entre um patamar, só o que está no patamar aqui, só a diferença, né, do início da fusão até o final, 8.000. 8.000 foi o tanto que ela precisou para mudar de fase que eu calculei aqui, ó. Tranquilo até agora, galera? Oi. Esse L aí, então, é calor latente? Esse L é o calor latente, ou seja, o que significa dizer isso? O calor necessário para 1 grama mudar de fase. Como eu tenho 100 gramas, perdão, tem 100 gramas, então preciso de muito mais. Beleza? Beleza. Ô, Agora, Carlos, oi. só te perguntar, por exemplo, no caso, quando são aquelas misturas eutética e azeotrópica, é, esse gráfico ele continua subindo, não é? Aí então, tipo, a temperatura não vai ficar constante, vai continuar aumentando enquanto o outro ainda tá derretendo? Lara, eu gosto de química também, tá? Bem, aí a química vem vacalhando de química, que aqui é uma substância pura. E ela vem com a azeotrópica e a eutética. Aí qual que é a diferença? Aqui eu tenho pontos de fusão, né? Eu vou te dever talvez um pouco da química, mas eu tenho a parte física. Aqui eu tenho um ponto de fusão, um único ponto, que é o 0, houve uma mudança de fase. Se fosse azeotrópica, não seria ponto de fusão, seria uma faixa de fusão. O que é isso, Carlos? Como ela é uma mistura, quando Oi. chega nesse ponto aqui, tem uma parte dela que está mudando de fase, uma parte tá mudando de temperatura. Então, assim, você pega uma mistura ali de água com não sei o quê, água e álcool. Eles não vão se comportar do mesmo jeito. Por quê? O álcool vai evaporar antes da água, por exemplo. Então, um começa a evaporar antes do outro. Então, você não tem um ponto de fusão, você tem uma faixa. Ou seja, começa num certo ponto, né? Se a minha canetinha me respeitasse aqui, começa num certo ponto. A azeotrópica teria uma faixa aqui embaixo, uma faixa de fusão. Então, aconteceria as duas coisas ao mesmo tempo. Teria uma mudança de fase de uma parte da mistura, vamos dizer assim, e teria uma mudança de temperatura da outra parte, né? Beleza, então teria um processo aqui, uma rampa aqui, ó, né? Como eu mostrei anteriormente, beleza? A eutética vai acontecer isso lá na ebulição, né? Lá na vaporização. Lá durante a evaporização vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Vai acontecer a, a evaporação de uma parte da mistura e uma mudança de temperatura da outra parte, né? Então, o que diferencia seria isso. Na física, nós só trabalhamos com substâncias puras. Quando eu falar assim, é um ponto de fusão, é um ponto de fusão, não é uma faixa. Ou seja, só acontece uma coisa lá, só a mudança de fase. Do mesmo jeito que essa rampinha aqui, ó, só acontece uma coisa nessa rampinha, a mudança de temperatura, né? Que foi aqui, ó, né? Os 20 graus Celsius aqui, ó. Beleza? Clareou aí? Ah, não, beleza, obrigada. Então a gente não vai lidar com esse tipo de substância, não, tá? Agora a água vai virar e falar assim, opa, tô pronta para mudar a temperatura aqui. Tá certo? Tô pronta para mudar a temperatura aqui. E ela vai mudar, tá? Ela vai mudar. Até que altura que ela vai mudar aqui? Não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mais ou menos aqui.
né? Eu vou puxar uma retazinha aqui que eu vou conseguir mudar de temperatura até chegar aqui, ó. Tá? Então, uma retinha bem fininha aqui, para não nos incomodar. E eu vou agora mudar a temperatura até chegar a 100. Até chegar em 100 eu consigo fazer isso. Por que que eu consigo? Eu não mudo de fase. Até 100 eu exclusivamente só altero a minha temperatura e eu vou chamar essa nova fase aqui, tá? De C, ok? De C. Então, essa nova fase que é C, tá? Vou passar para cá. Ela consiste em que? Agora eu vou mudar a temperatura, eu vou sair de 0 graus para 100. Então eu vou no MC ΔT, né? Então eu vou na quantidade de calor MC ΔT, tá? Eu sei que eu tenho praticamente 2 minutos aí, encerrando, tá? A gente continua na próxima aula aí. Beleza, então eu vou pegar a mesma quantidade de água, estou considerando que eu não estou perdendo água nenhuma, tá? Só que agora eu estou na fase líquida, né? Isso é muito importante, gente. Eu não posso vacilar nisso. Aqui eu tenho sólido, por isso que eu usei meio. Agora eu já estou na fase líquida, tá? Então eu tenho que prestar atenção e mudar o meu ponto, meu calor específico aqui. Agora ele é 1. E eu vou sofrer uma variação agora de 100 graus Celsius, ok? 100 graus Celsius. Tá? Eu coloquei aqui em cima, vai atrapalhar meu gráfico. Ok? Eu tenho uma temperatura de 100 graus Celsius. Então aqui eu tenho uma mudança de 100 vezes 100. Opa, cadê minha canetinha? Eu tenho uma mudança de... Tá? Eu tenho uma mudançazinha aqui de 10.000 calorias. Agora são necessárias 10.000 calorias. 10.000 calorias, 100 vezes 100 aqui. Para quê? Para sair de 0 e chegar a 100. Então, o meu novo valor... Bem, eu já ganhei 9, né? Até agora eu já ganhei 9. Eu preciso de mais 10.000, senão não chega em 100. Então, eu estou já com um gasto de 19.000 calorias. Tá? Se alguém perguntar qual que é o calor total, 19. Aí você joga 19 lá no gelo. Aí ele faz o quê? Ele que organiza a vida dele. Ah, beleza, eu pego 1.000 para mudar de temperatura, eu pego 8.000 para mudar de fase e pego mais 10.000 para chegar a 100. Tá? E eu tenho aqui, né, obviamente eu tenho líquido aqui, tá? E aqui em cima eu tenho 100% de líquido ainda. Tá ok? Chega aqui em cima eu tenho 100% de líquido, tá? Agora, não, com 100 de temperatura, eu não consigo mais aumentar a temperatura sem que antes eu mude de fase, tá? A, B, C, D. Agora eu vou falar assim, opa, eu tenho que mudar de fase. E eu preciso agora usar o calor que eu estou o tempo todo recebendo agora para mudar de fase, porque ele vai sofrer uma mudança de fase, tá ok? Uma mudança de fasezinha aqui não é pequena, esse patamar nem poderia ser do mesmo tamanho do de lá não, tá? Eu vou até arrastar isso aqui, tá? Colocar isso aqui mais longe, porque... por quê? Hein? Boa pergunta, por quê? Pelo seguinte, galera. Antes eu recebia 80... Isso aqui é muito longe, na verdade. Eu recebi 80 calorias para cada 1 grama mudar de fase, tá? Agora eu vou precisar, tá ok? Eu vou precisar de muito mais para mudar de fase, muito mais. Então esse patamar aqui ele tem que ser maior, tá? Ele tem que ser maior. Então vamos lá para um patamar maiorzinho, tá? Patamar maior que eu falo é isso aqui, ó. Tá? Esse patamar aqui, ó, ele tem que ser maior do que o de baixo, porque aqui eu preciso de mais calor, 540 calorias, para mudar de fase 1 grama, só que para mudar não é qualquer fase, é para cair numa fase de muita energia cinética, de muita movimentação,
ok? Então essa energia aqui vai ser usada para isso. Por isso que esse patamar aqui é maior. Já aproveitando que eu estou aqui, depois eu vou aumentar a minha temperatura até chegar lá no 120. Beleza? Tranquilos? Aí eu vou fazer uma linhazinha muito fina aqui, ó, no 120, só para não exceder, tá? Não passar daquele pontinho ali, tá ok? Então tá aí, beleza? Então significa que isso aqui deveria estar bem aqui assim, tá certo? Então o meu gráfico vem até aqui, tá certo? Então vamos lá, né? Eu tenho então 100% de líquido aqui. Aqui eu tenho a mudança de fase, que é o líquido mais o vapor, até chegar esse ponto aqui, ó, que eu tenho 100% de vapor. Esse é o trecho que eu vou chamar de trecho D, ok? E depois eu vou chamar esse outro trecho aqui, que eu ainda tenho vapor, né? Eu vou chamar esse trecho de E. Então tá aí, beleza? Então agora eu vou sofrer o trecho D, que é a mudança de fase, tá ok? Que mudança de fase é essa? Vou lá, que moleza, e vou fazer essa mudança de fase aqui, ó. Eu preciso, são 100 gramas, e eu preciso de 540 calorias para cada 1 grama. Então eu vou ficar com 540 vezes 100, 54 mil calorias para mudar de fase, tá? Eu já gastei 19 mil. Eu já gastei aqui, então, 19 mil calorias e agora eu preciso só nesse trechinho aqui 54 mil. Os 54 mil representa mais do que eu já gastei nesse trecho todo aqui, ó. Então eu preciso de mais 54. Então para chegar aqui, tá? Então vai ser 54 mais 19, 73 mil calorias. Com esses 73 mil calorias eu faço o quê? Nossa, aí a água fala assim, eu jogo 73 mil calorias lá. Oh, beleza, eu pego 1000 para mudar a minha temperatura, pego 8 para mudar para mudar de fases, derreter, fusão, beleza. Pego mais 10 mil para mudar de temperatura de novo, pego 54 para mudar de fase de novo, né? Então eu passo por duas mudanças de fase, né? A fusão e passo pela ebulição. Ebulição, tá certo? Passo pelas duas fases, ok? Eu recebi 73, só que eu gastei 54 mil, que eu calculei aqui, tá certo? Para fechar, eu preciso do trecho E. Vou pedir licença para resolver aqui mesmo, tá? Resolver aqui mesmo. Então tá aqui. Beleza, então agora é mudança de temperatura, né? Então eu volto para o que macete. Tá vendo que eu fico alternando o tempo todo? O interessante é que a água faz isso, né? Então a quantidade de calor que eu vou precisar agora, né, que eu já sou vapor, né, é a massa de 100. Calor específico mudou de novo, gente. O calor específico agora é do vapor, 0,8. Só que eu vou sofrer uma variaçãozinha de 100 a 120, uma variaçãozinha de 20 graus Celsius apenas. Beleza? Então aqui eu vou ter o quê? 8, 16, 1.600 calorias. Eu preciso de mais 1.600 calorias. Então, para chegar aqui e concluir toda essa mudança, eu preciso de 74.600 calorias. Para quê? Para sair de menos 20 e chegar até 120. Se você for olhar, é uma variação total de 140 graus Celsius, tá? Isso para quê? Para que 100 gramas, né, de água sofra todas essas alterações aí. Então a quantidade total, se alguém perguntar de calor que eu precisei,
né, foi de 74,6 quilocal, se eu quiser falar, né, em termos de quilocal. Então, essa daqui é a quantidade total, mas o importante é você saber tudo que foi feito com esse calor, como que a água administrou todo esse calor, tá? Ela usou que macete na mudança de temperatura num determinado trecho, ela usou fusão em um outro, ela usou variação de temperatura de novo, que é o que macete, ela usou variação de calor latente de vaporização e depois ela foi administrando de forma alternada esse calor. Ela recebeu essa pancada aqui, foi lá usando, administrando em cada um dos trechos de uma forma diferente. Então eu preciso dominar a forma de calcular a temperatura em cada um dos trechos aqui, ok? Tranquilos? Então eu fui calculando trecho a trecho, depois eu somei a quantidade total de calor. Tranquilos? Daqui para frente eu vou resolver bastante exercícios que envolvam, né, que trabalhe com os dois conceitos, tá? Para depois fazer mais análises gráficas, né? Para depois falar de equilíbrio térmico, depois começar a misturar, vou pegar uma certa quantidade de água líquida, colocar junto com gelo, esperar entrar em equilíbrio térmico. Então, um vai aumentar de temperatura, o outro vou pegar água a 100 graus e vou colocar com gelo, para ver o que acontece. Aí vou misturar os dois, fechar numa caixa térmica, numa caixa de isopor e vou esperar para ver o que acontece. O que acontece lá dentro? Tem um gelo ganhando energia e tem a água quente perdendo. Então, vão atingir um equilíbrio? Vão chegar a uma temperatura comum? Vão sim, tá? E qual vai ser essa temperatura? Eu não sei, eu vou calcular isso depois. Tranquilos? Beleza? Bom que teve uma aulinha extra hoje, uma reposição. Não é reposição, porque eu já marquei uma reposição, tá? Eu vou ter que devolver essa aula, provavelmente, para Amanda, tá? Então, fica combinado assim. Beleza? Um abração para vocês, uma excelente semana de prova aí.